Vamos falar de um assunto muito importante que são nada mais nada menos do que os impactos ambientais. Os impactos ambientais provocados pela ação humana. Desde os primórdios da civilização, a relação entre a sociedade e a natureza sempre foi um pouco desequilibrada, mas com o advento da Revolução Industrial, realmente essa relação ficou muito, mas muito desequilibrada. E uma das coisas que nós poderíamos dizer é que, efetivamente, se não houver um equilíbrio nessa relação, há um comprometimento das gerações futuras. Para tanto, nasce, inclusive, uma forma de análise a respeito desse processo de destruição e de impactos ambientais, que nada mais é do que a chamada pegada ecológica. Vejamos o que significa essa terminologia. A pegada ecológica é uma forma de traduzir em hectares a extensão do território e do mar que uma pessoa ou toda uma sociedade vem a utilizar em média para se sustentar. Hoje em dia, nós precisamos praticamente de um planeta e meio para poder sustentar uma a população mundial. E é possível de perceber que essa diferença é uma diferença muito grande entre os chamados países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Pelo que parece, em função do maior desenvolvimento econômico, das atividades industriais e de todas as necessidades criadas por uma lógica capitalista, há uma maior pegada ecológica nos chamados países desenvolvidos. Por sua vez, em termos comparativos, os países subdesenvolvidos possuem uma menor pegada ecológica. No entanto, é necessário que exista um equilíbrio e a possibilidade de uma busca de soluções que sejam plausíveis para todos. Quais seriam as soluções possíveis para que tenhamos uma qualidade de vida maior? Poderemos cada vez mais gerar o desenvolvimento chamado desenvolvimento sustentável, utilizar a natureza, mas também pensar em mantê-la viva para que as gerações futuras possam fazer uso. Além disso, o consumo consciente, consumir o que realmente é necessário, não necessariamente consumir coisas que sejam supérfluas. Isso vai ajudar muito a manutenção da natureza para as gerações futuras. Mas não é só esse impacto ambiental que temos hoje no planeta Terra, não. Uma coisa que nos preocupa muito nesses últimos anos é a chamada poluição hídrica. Esse é um elemento muito grave, porque tem-se a ideia de que a água é um elemento que se renova facilmente, que há em grande disponibilidade. Mas, infelizmente, há uma quantidade muito pequena de água doce no mundo, e a água está sendo comprometida em função de vários e vários fatores. Por exemplo, a poluição doméstica, os esgotos domésticos são lançados praticamente in natura em alguns rios do Brasil e do mundo. A poluição industrial, né, com uma série de elementos tóxicos que vão matar inclusive a própria vida existente dentro desse curso hídrico. E a poluição agrícola, com muitos herbicidas, pesticidas, agrotóxicos, que também comprometem a qualidade da água e até mesmo compromete a própria produção agrícola. E os desequilíbrios ambientais resultantes do desmatamento e do uso indevido do solo também contribuem para que isso venha a acontecer. Na medida em que você tem um desmatamento, é possível você ter um aumento da erosão e, consequentemente, há um comprometimento da qualidade da água existente nas regiões. E há também que necessariamente de se falar que há um desperdício por parte da população, lavar calçadas, não é? Tomar banhos muito longos, tudo isso em si gera um comprometimento na qualidade da água. Além disso, deve-se também levar em consideração o fato de que os governos de algumas cidades não tiveram a competência suficiente para poder realizar um planejamento e realizar também algumas obras que poderiam minimizar determinados efeitos. Consequentemente, um dos riscos que nós temos é, sobretudo, de escassez hídrica. A escassez hídrica que já está acontecendo em algumas cidades do Brasil, inclusive na cidade de São Paulo, onde passa por um processo bastante grave, né, de falta de água, de rodízio de água, e isso é uma coisa que está se alastrando para várias e várias regiões brasileiras. Outro fato também que chama a atenção nesses impactos ambientais é a questão do desmatamento. O desmatamento num país como o Brasil, né, é muito grave. A expansão agrícola, a exploração da madeira para atividades industriais, a própria expansão urbana e o uso das queimadas como forma de limpeza
para o desenvolvimento da expansão agrícola são elementos muito utilizados em vários países, inclusive no Brasil, que comprometem, obviamente, a manutenção das florestas. Consequentemente, haverá uma possibilidade do solo ser empobrecido, a perda de biodiversidade, a fauna e a flora ficam comprometidas e, em termos globais, o aquecimento global pode ficar cada vez mais enfatizado. Olhando para um país como o nosso, olha só o que a gente percebe. Há uma exploração, um desmatamento, uma ação humana muito grande que né, caminhou do interior para do litoral para o interior, melhor dizendo, né? Começamos a ter um desmatamento muito grande na faixa litorânea e esse processo foi avançando cada vez mais para o interior. As atividades agropecuárias são um dos elementos mais graves, mais interessantes e mais impactantes desse processo. Portanto, há uma necessidade cada vez mais de que na sociedade do século XXI tenhamos um equilíbrio na relação entre a sociedade e o meio. É isso.